que esse texto é bem claro sobre nosso assunto de hoje, né? O Deus de paz ressuscitou o grande pastor para aperfeiçoar seu povo. Eu já vou dar aqui o spoiler de toda a nossa mensagem. Se no final das contas você sair daqui com essa verdade na tua cabeça, de que o Deus da paz ressuscitou o grande pastor para te aperfeiçoar, pronto, eu já me considero aqui, eu um mero pastor mortal e pecador, me considero realizado com isso. Por que a gente quer dizer com isso? Que a ressurreição de Jesus, ela não apenas prova que a morte ela foi vencida. Ela é uma declaração de que o sacrifício da cruz foi aceito pelo Pai. De que o pastor prometido, Jesus, ele reina ainda hoje, reina vivo sobre o seu rebanho. E de que Deus agora opera eficazmente no seu povo para que nós venhamos a fazer a vontade dele. Vou falar um pouquinho sobre o contexto aqui do livro de Hebreus, que é importante, muito importante para essa interpretação desse texto, e também um pouco também do contexto próximo a esses versículos. Meus irmãos, acho que vocês sabem disso, né? Eu já falei isso tantas vezes, que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que estavam cansados, estavam pressionados, e mais do que isso, tentados a retroceder na sua fé. Eram crentes que estavam expostos diariamente à aflição, a problemas, a xingamentos na sua vida, a instabilidade, e o risco de apostasia, de deixar a fé que eles haviam recebido, era real. E ao longo da epístola, a gente vai ver a grande realidade mostrada pelo autor, que a gente não sabe quem é. Jesus é superior, ou Jesus é melhor. Sabe, quando eu comecei a minha caminhada na fé cristã, e eu estudei com alguém o livro de Hebreus, eu catei um lápis, uma caneta, alguma coisa assim, acho que é um lápis mesmo. Fui lá no livro de Hebreus, risquei o nome Hebreus e coloquei Jesus é melhor. Fiz isso quando eu era bem jovenzinho. Porque, irmãos, se você for olhar, é isso que o autor está falando. Que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, ao sacerdócio levítico, aos sacrifícios da antiga aliança. Nele, em Jesus, nós temos a realidade final para a qual todo o Antigo Testamento apontava. Por isso, lá nos capítulos 9 e 10, ele vai usar duas expressões para ilustrar o que era a palavra de Deus, ou o que era a adoração a Deus no Antigo Testamento. Ele vai falar a respeito de sombras dos bens vindouros e também sobre figura das coisas que haveriam de vir. Por isso, Jesus vem e se torna o cumprimento dessas sombras, o cumprimento dessa figura. Então, Hebreus, irmãos, não é uma carta abstrata, é uma palavra pastoral para um povo que estava em perigo de desfalecer, de abandonar a fé. E aqui, irmãos, é bem significativo que no final da epístola, o texto que a gente leu, depois de tantas exortações tão sérias, o autor aqui, ele não encerra com uma mera ordem moral, faça isso, faça aquilo, mas com uma bênção pastoral. Ele termina com uma oração. Perceberam que esse texto é uma oração? Isso já é por si só profundamente, sabe, irmãos, é sério e pastoral. Os mandamentos de Deus, eles nunca parecem isolados da verdadeira graça que opera através de Jesus Cristo. Aqui então em Hebreus 13, nós reunimos algumas exortações muito sérias, como eu disse. Amor fraternal, pureza, contentamento, submissão piedosa à liderança, preservação, louvor, generosidade, tudo isso aqui está no capítulo 13. Mas aqui nos versículos 20 e 21 que a gente acabou de ler, eles mostram que a vida cristã exigida desses mandamentos dados por Deus não pode ser traduzidos por uma mera força de vontade humana. Por isso a epístola termina com uma súplica para que Deus venha agir. Isso é muito importante, porque a ética cristã, o estilo de vida que o cristão precisa ter, aqui em Hebreus, nasce da obra de Cristo, nasce de uma operação direta de Deus, e não simplesmente de um esforço humano. É claro que está envolvido o esforço humano, mas Hebreus fala, isso vem do próprio Deus. Isso faz muito coro com aquilo que Paulo disse, que é Ele quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Por isso a gente vai ver aqui algumas verdades sobre o ministério de Cristo. A ressurreição dele está ligado ao sangue da aliança, é o que diz aqui o versículo 20.
Quem foi ressuscitado é chamado aqui, veja que interessante, né? Não de Jesus, não de Cristo, mas de o grande pastor das ovelhas. A ressurreição, então, tem implicações diretas para a santificação do povo de Deus. E o final do versículo vai nos levar para onde? Para a adoração ao Senhor. Você creu nisso tudo, o final do versículo 21 fala que a honra e o louvor do nome dele tem que ser prioridade para nós. Eu sei que muitas vezes, né, o mais comum é a gente aproveitar esse domingo da ressurreição para pregar no texto da ressurreição. A gente já leu 2 textos, né? Aqui, tanto Marcos 16 quanto João capítulo 20, para aqueles que chegaram no começo do culto. E agora, e é correto, óbvio, né, pregar no texto da ressurreição, mas eu queria aqui mostrar nesses textos que a gente leu, não o fato de Jesus ter ressuscitado, que a gente já leu, mas para que Jesus Cristo ressuscitou? É transformar em atitudes, em atos, aquilo que nós sabemos que foi um fato histórico. Vou começar então a analisar o comecinho do versículo 20 aqui. Ora, o Deus da paz. Começa tudo por aqui. Porque essa declaração a respeito de Deus é muito importante. Por quê? Porque está falando a respeito do seu caráter. O caráter do Deus que salva é de paz. Isso não significa, irmãos, que Deus é tomado de um sensacionalismo religioso. Deus não é tomado de uma tranquilidade superficial, mas aqui em Hebreus, essa paz, ela não é a ausência de conflito exterior, mas é o resultado da reconciliação causada pelo sacrifício de Jesus Cristo. E esse título, Deus da paz, ele pressupõe que havia inimizade entre Deus e nós. Essa inimizade existia, obviamente, nós sabemos, por causa do pecado. E que a paz, ela só pode existir quando a justiça divina vai ser satisfeita. Ora, então nós temos aqui um Deus de paz, que pressupõe inimizade com o homem, e que esse problema de inimizade precisa ser resolvido para que a paz no relacionamento entre essas duas partes possa acontecer. Portanto, Deus aqui é chamado de Deus de Pai, Deus de paz, não porque ele está ignorando o nosso pecado, mas porque resolveu o problema do pecado de maneira santa. Ele resolveu de maneira justa, e mais do que isso, de maneira definitiva, através do grande pastor que foi ressuscitado dos mortos. Aqui, meus irmãos, um ponto que é fundamental para a pregação da ressurreição de Cristo. O Deus que ressuscitou é o Deus que já reconciliou. O Deus que ressuscitou é o Deus que já reconciliou. A paz ela não é alcançada a parte da justiça. Essa paz bíblica é muito diferente daquela paz que nós vemos no mundo. Eu já falei para vocês várias vezes a diferença entre pacifismo e como que é? Pacifista e pacificador. Obrigado. Pacifista e pacificador. Né? A grande diferença é o que você faz com o mal. Porque o pacifista simplesmente vai dizer, parem de brigar. O pacificador, ele vai acabar com o mal para que a paz seja estabelecida. Por isso que não há nada mais diabólico do que o pacifismo, porque ele ignora o problema do mal. A Bíblia, ela fala a respeito de fazermos paz. Esse é o pacificador. Em inglês fica melhor, né? Mas é isso que Jesus Cristo fez, ou Deus fez através de Jesus. Ele fez a paz. Ele não foi pacifista, mas ele derrotou o pecado, ele venceu a morte. E fica aqui, dá uma exortação para nós pais, né? Para quando vemos nossos filhos brigando, sermos pacificadores, não pacifistas, né? Não fique com aquela, parem de brigar. A questão é, por que estão brigando? Onde que está no coração de um pecadorzinho, que é o meu filho, o problema que está levando à briga? Se você for atrás disso, você estará agindo como um pacificador, não como um pacifista, que é coisa do mal. Bom, irmãos, por isso, pensando nisso, né, que Deus ele resolveu o problema da justiça, fazendo a paz conosco, nós que somos cristãos e que muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados,
Precisamos lembrar disso, que o Deus que governa a nossa vida não é um Deus indeciso, não é um Deus hostil para aqueles que estão em Cristo. Ele é o Deus da paz, porque a paz foi comprada por alto preço, teve um alto custo, que foi o sangue do nosso Salvador. E vamos continuar ainda no versículo 20, que diz que pelo sangue da eterna aliança trouxe dentre os mortos a Jesus. Irmãos, essa frase ela é extraordinária. Vejam aqui como o autor de Hebreus está ligando diretamente a ressurreição ao sangue da eterna aliança. O que isso quer dizer? Primeiro vamos lembrar a presença do sangue aqui, que em Hebreus, de maneira particular, em toda a Bíblia, mas aqui de maneira particular, o sangue de Cristo não é um símbolo vazio, mas ele representa uma morte sacrificial, uma morte que a gente chama de vicária. O termo vicário quer dizer substitutivo, ou seja, era para eu estar na cruz, mas foi vicário porque ele tomou o meu lugar. É uma morte expiatória, que significa que realmente pagou o que eu devia. É uma morte eficaz, porque resolveu de vez o problema que nós tínhamos de relacionamento com Deus. E ao longo aqui da epístola, irmãos, o autor vai insistir que sem derramamento de sangue não pode existir remissão de pecados. E que Cristo, por sua vez, ele entrou no Santo do Santo Celestial por causa do seu próprio sangue. E foi por causa disso, então, que ele nós obtivemos eterna redenção. Ou seja, a realidade da arquitetura do tabernáculo depois do templo é uma realidade que reflete algo celestial. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, rasgou-se o véu de alto a baixo, significa que ele conseguiu, ele eficazmente entrou no Santo dos Santos. Ou seja, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele expiou de uma vez por todas os nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que quando a gente chega aqui, em Hebreus 13, 20, a expressão pelo seu sangue, ou pelo sangue, ela carrega toda essa mensagem sacrificial que já foi desenvolvida no livro inteiro. E, continuando aqui, o sangue da eterna aliança. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, eterna aliança. Esse termo, ele remete ao Antigo Testamento, irmãos, a respeito daquilo que era anunciado por Jeremias, por Ezequiel, e agora vai encontrar aqui a sua consumação em Jesus. O seu sangue não apenas está inaugurando uma nova fase da história da redenção, mas ele sela essa aliança de maneira definitiva, de maneira irrevogável, e por que não, de maneira que nos lembra, que nos leva até a consumação dos tempos. Por isso que ela é eterna. Por isso que ela é eterna, porque ela procede do propósito eterno de Deus, essa aliança de nos salvar. Ela é eterna porque ela possui efeitos permanentes. Ela é eterna, irmãos, porque ela jamais será substituída por qualquer outra coisa. Ela é eterna porque ela assegura uma herança eterna ao povo de Deus. Por isso que essa aliança é chamada aqui, pelo autor de Hebreus, de eterna. Agora, vejam, irmãos, que o texto continua dizendo, Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Agora, qual é a relação do sangue com a ressurreição? Porque, da maneira que o texto está aqui construído, parece sugerir que a ressurreição de Cristo não pode ser entendida separadamente da sua morte. E, de fato, não pode. O Pai trouxe dentre os mortos em conexão com o sangue da eterna aliança. Em outras palavras, irmãos, a ressurreição é o anúncio público da obra consumada da cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Por isso, a ressurreição é ligada a sangue. E sangue leva à morte, lembra a morte. E não tem como crer na ressurreição sem antes crer na sua morte. A cruz não foi a derrota. E a ressurreição não foi uma correção de um erro. Deixa eu ressuscitar, não era para ele ter morrido, foi sem querer. Não, nada disso. A ressurreição é como se fosse o amém do Pai ao está consumado do Filho. O Filho na cruz disse, está consumado.
E o Pai disse, amém. Isso, irmãos, é central para um culto como esse que a gente lembra a ressurreição de Jesus. Porque o túmulo vazio só é boa notícia porque o Calvário foi o sacrifício aceito. Sem sangue, a ressurreição não poderia apenas acontecer. Com o sangue da aliança, essa redenção, ela foi consumada, ela foi afirmada por Deus. E ainda diz aqui, né? Jesus, nosso Senhor. Continuando. Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. O ressuscitado, aqui então, aquele que saiu, que venceu a morte, é chamado de Jesus, nosso Senhor. E o nome Jesus, vocês sabem bem, que ressalta a sua encarnação verdadeira, sua humilhação histórica, sua obra que foi realizada na história e no tempo. E o título Senhor vai ressaltar a sua dignidade, a sua autoridade, a sua exaltação. Aquele que foi crucificado não foi um homem qualquer. O que foi crucificado foi o Filho encarnado. E o que ressuscitou não foi apenas um sobrevivente da morte, ele foi chamado aqui de o Senhor, ele é o Senhor. Por isso, no culto como hoje, irmãos, nos cabe lembrar a importância que a ressurreição é importante, não apenas para confortar, sabe, sentimentalmente os discípulos. Eles estavam tristes porque Jesus morreu e agora Jesus ressuscitou, eles ficaram felizes porque eles amavam Jesus. Mas ela serve, irmãos, para proclamar objetivamente o senhorio de Cristo. Aquele que ressuscitou é o Senhor da igreja, o Senhor da história, é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Ele é o Senhor. Precisa ser o Senhor. Senão não tem motivo ele ter ressuscitado. Precisa ser o seu Senhor, o meu Senhor. O que significa, irmãos? Significa admirá-lo? Não, temos que admirá-lo, obviamente. Mas isso é muito pouco. Eu posso admirar qualquer um. Mas ele não é apenas admiração. Ele deve ser crido, ele deve ser obedecido, ele deve ser adorado. Aqui ainda, Jesus é chamado de o grande pastor das ovelhas. Isso nos remete a uma ação presente dele. Ele continua cuidando do seu povo. E isso, irmãos, talvez seja uma das coisas mais consoladoras desse texto aqui. Cristo é o grande pastor das ovelhas. Sabe, isso nos remete a, desde o Antigo Testamento, numa das orações eu fiz referência a isso, o Senhor é o pastor de Israel, lá em Salmo 23. Os líderes infiéis de Israel são denunciados como maus pastores, segundo Ezequiel capítulo 34. Deus promete vir Ele mesmo apacentar o seu povo. Lá no Antigo Testamento a gente vê a promessa de que Deus levantaria sobre Israel um só pastor da linhagem davídica, da linhagem de Davi. Em Cristo, irmãos, essas promessas vão todas convergir. Ele é ao mesmo tempo o pastor divino, é ao mesmo tempo o pastor messiânico que foi prometido lá desde o Antigo Testamento. Por isso que a ênfase de Hebreus sobre Jesus Cristo ser melhor. Ele não é apenas mais um pastor dentre os outros, ele é o grande pastor, superior a todos os líderes humanos, superior aos sacerdotes antigos, superior aos reis falhos de Israel, superior a todos os subpastores da igreja. Pastores terrenos, irmãos, eles alimentam até certo ponto, mas também cansam, também falham, também morrem. Mas Cristo, irmãos, é o pastor que morreu e ressuscitou. E o seu pastoreio, ele não terminou na cruz. Ele foi justamente por causa da cruz e por meio da cruz que o seu pastoreio redentor, né, sua função de pastoreio redentor foi consumado. E por meio da ressurreição, ele exerce o pastoreio sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, em toda a sua plenitude. Por isso, o texto é precioso para esse domingo como hoje, porque ele nos mostra que Cristo,
Ele não está distante. Ele está vivo e ele vive como meu pastor, como seu pastor. O rebanho não foi deixado órfão. O túmulo vazio significa que a igreja continua debaixo do ativo do seu Redentor. Veja, irmãos, como o texto está nos levando a esse caminho. Jesus Cristo nos guia, nos corrige, nos protege, nos sustenta, nos busca, nos disciplina, nos conduz, nos preserva. Tudo isso sob esse cajado do verdadeiro pastor da igreja. Mas ele tem uma finalidade, ele nos leva para algum lugar. Porque o texto também nos diz o seguinte, que esse Jesus vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade. Por isso que aqui que crer na ressurreição nos leva a uma mudança de vida, uma prática de vida. Porque a finalidade da ressurreição aqui é apontada. Lembre-se, isso é uma oração. E a oração agora avança para a vida da igreja. O Deus que ressuscitou o pastor é o Deus que vos aperfeiçoe no final das contas. E aqui esse verbo de aperfeiçoar, irmãos, traz a ideia de ajustar, restaurar, preparar, equipar, tornar alguém apto. Tudo isso está envolvido aqui nesse verbo aqui na língua original. Não se trata apenas de uma promessa de sermos sem pecados nessa vida, porque a gente sabe que isso não existe, mas da ação de Deus que vai formar, vai ordenar, vai capacitar seu povo para viver de modo agradável a Ele. É isso que Ele faz. E temos aqui, irmãos, um ponto que é crucial. A ressurreição não é apenas o fundamento de uma esperança futura. Ela também é o princípio de vida para uma vida de fato santa. Isso é presente, não é futuro. O Cristo que ressuscitou não é apenas aquele que garante que estaremos com Ele na glória, mas Ele nos conforma a si mesmos agora. O mesmo Deus que o trouxe dentre os mortos, trabalha em nós para que façamos a sua vontade. Por isso Paulo deixa isso muito claro quando escreve aos Efésios, para que cresçamos juntos à estatura do varão perfeito. Ele trabalha em nós para sermos parecidos com Ele. O próprio Paulo experimentou isso na sua vida, quando disse, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E não só isso, mas o texto diz para que sejamos aperfeiçoados em todo o bem. E essa expressão, irmãos, indica abrangência. A graça de Deus não é exclusiva ao culto público, à nossa vida da igreja, uma experiência religiosa apenas, mas ela deveria alcançar todo o ser humano, todo o crente. De que maneira, então, você deveria ser aperfeiçoado através da fé na ressurreição de Cristo? Você deveria pensar, você teria que ter a sua mente aperfeiçoada. Todo bem significa também todos os seus afetos e sentimentos. Isso deveria envolver toda a sua fala, envolver a sua vida familiar, sua comunhão na igreja, seu testemunho diante do mundo. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Não dá para escolher áreas, não dá para você pensar uma coisa e outra daquelas que são mais fáceis. Todo o bem. E ele enfatiza ainda, para cumprir a sua vontade. Então, o alvo dessa operação divina em nós é para obedecermos à vontade de Deus, não à vontade do mundo, não o espírito da nossa época, não a minha expressão interior de homem caído, mas a vontade revelada de Deus. Isso é o objetivo final da obra do Senhor em nós. E isso vai corrigir alguns erros que eu acho que são absolutamente comuns em nossa vida. O erro daqueles que são mais legalistas, que pensam que a obediência nasce da força de vontade interior, ou o erro daqueles que são antilegalistas, né, do antinominiano, né, que pensa que a graça ela elimina a exigência da obediência. Então são dois erros aqui que o texto está corrigindo. No texto, irmãos, a graça produz obediência. Deus não apenas perdoa, Deus transforma.
E continuando, a próxima expressão é essa: operando em vós o que é agradável diante dele. Veja, irmãos, a santificação, ela é apresentada aqui como uma obra graciosa da parte de Deus. E essa é uma das frases mais belas do texto, porque Deus nos aperfeiçoa operando em vós o que é agradável diante dele. A vida cristã, irmãos, não é descrita aqui como uma tentativa humana de impressionar Deus. É Deus mesmo quem opera em nós o que agrada a Ele. Toda verdadeira obediência do crente é fruto da graça de Deus operando nele. Toda. Isso não elimina a nossa responsabilidade, já falei sobre isso, mas estabelece em bases concretas o que é o quê? Obedecemos porque fomos vivificados, perseveramos porque fomos sustentados. Por isso, irmãos, a santificação, ela é real, ela é prática, ela é necessária, mas nunca alguma coisa autônoma. O crente não vive pela força da carne, revestida de uma linguagem religiosa. Ele vive pela eficácia da graça de Cristo que foi ressuscitado. É por isso que ele vive. Se Cristo estivesse morto, o cristianismo seria apenas memória, apenas ética, apenas uma nostalgia na cabeça das pessoas. Mas porque ele vive, sua graça age. Porque o pastor ressuscitou, o rebanho é sustentado. Porque o mediador vive, sua obra não pertence apenas ao passado. Ela se aplica continuamente, em todo o tempo. Agora, no presente também. O texto aqui faz questão de afirmar que toda essa operação divina acontece agora por Jesus Cristo. Cristo não é apenas o caminho inicial da salvação, ele é o meio contínuo de toda a vida cristã. Nós não começamos pela graça para continuarmos pela carne. Paulo esgotou esse assunto. Não somos justificados por Cristo e depois santificados pela nossa própria capacidade pessoal. Tudo é por Jesus Cristo. Irmãos, e isso é vital para a pregação do Evangelho. O povo de Deus precisa ouvir não apenas o que deve fazer, mas de quem recebe a força para fazer. Por isso que o texto vai apontar para quem? Veja como termina. A quem seja a glória para todo sempre. O texto termina com uma expressão de adoração, a gente chama isso de doxologia. O fim da teologia não é exibir a minha erudição pessoal. O fim da teologia não é mostrar o quão eloquente, quantas palavras difíceis eu sou capaz de falar. Mas o fim do estudo sobre Deus, a teologia, deveria ser a glória de Deus manifesta em Cristo. O fim da ressurreição não é uma mera inspiração emocional, mas deveria ser uma adoração perpétua por parte dos crentes. Toda a obra descrita aqui no texto desemboca nesse pedaço aqui. Vejam, a respeito do que nós falamos aqui, da paz obtida, do sangue derramado, da aliança selada, do Cristo ressuscitado, do rebanho pastoreado, da igreja aperfeiçoada, Deus operando em nós, tudo converge para essa realidade, tudo converge para a glória de Cristo. Um culto que fala apenas do quanto Jesus Cristo ressuscitou para eliminar a tristeza do nosso coração, irmãos, é um culto pequeno demais. A ressurreição exige adoração, exige rendição, exige glória ao nome dele. Por isso, algumas aplicações aqui necessárias nesse texto, irmãos. Começando a falar sobre a nossa vida pessoal. O Cristo que ressuscitou é meu pastor hoje. Nunca percam isso de vista. Por isso, não viva como se você estivesse entregue a si mesmo. Não interprete a sua vida apenas por causa das suas quedas ou dos seus medos, das suas limitações. Não trate a santificação como um projeto pessoal apenas. Volte-se ao Cristo vivo que opera em você o que agrada a Ele.
A grande pergunta aqui, então, não é apenas você crê que Jesus Cristo ressuscitou? É uma pergunta aqui muito pastoral também. Você vive como ovelha do pastor ressuscitado? Essa é a grande pergunta do texto. Você vive como ovelha do pastor que ressuscitou? Hebreus, irmãos, foi escrito para pessoas cansadas, como eu disse no começo da mensagem. E esse texto diz que a segurança da igreja não está na energia do rebanho, na qualidade do rebanho, mas na vida do pastor. Há crentes que talvez tenham chegado ao culto aqui, alguns de vocês, cansados, confusos, com medo. E a palavra do texto é: o seu pastor vive. E porque ele vive, ele não perdeu o governo de seu povo. Vamos pensar aqui como a gente pode aplicar esse texto para a nossa vida familiar. A ressurreição de Cristo precisa alcançar nossa casa, o nosso lar. Famílias cristãs podem ser construídas apenas com um afeto natural, o mundo faz isso, uma disciplina externa, uma tradição religiosa. Nós precisamos ser moldados pela operação de Deus por meio de Cristo. Pais, mães, casais, filhos. A vontade de Deus para a família não é produzida por uma mera técnica, mas por uma graça operante. O lar cristão é chamado a viver debaixo do pastoreio de Cristo, da paz comprada por Cristo, da obediência produzida por Cristo. E a igreja? A igreja, irmãos, é o rebanho. A igreja não é a plateia de Jesus, a igreja é o rebanho de Jesus. Vocês entendem essa diferença? O ponto aqui é você ouvir a voz de Cristo nas Escrituras, submeter-se ao seu governo a partir daquilo que você ouviu e entendeu, rejeitar modelos de ministérios centrados em celebridades, em pessoas, em mercado, em autoajuda. Lembrar que todo verdadeiro pastoreio humano é apenas derivado e subordinado ao pastoreio de Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. Por isso que um culto como esse, a gente não estamos aqui apenas para celebrar vitória, mas também para convocar o povo de Deus a viver debaixo desse Cristo que ressuscitou. Nós, terminando aqui, irmãos, nós vivemos em uma cultura marcada por ansiedade, superficialidade, autonomia moral, desespero disfarçado de entretenimento. E a ressurreição de Cristo confronta tudo isso, porque anuncia: a história tem um Senhor, a morte não tem a palavra final, a verdade não é construída pelo homem, a vida boa não é definida pela cultura, mas pela vontade de Deus. O texto também nos protege de respostas meramente reativas ou respostas moralistas. Não se trata de combater o mundo apenas com indignação, mas de viver em santidade como fruto da operação de Deus que vive em nós. O texto nos leva a isso, a vivermos uma vida santa, e também nos mostra aqui, irmãos, uma oportunidade séria de testemunho e evangelização. A partir de agora, a partir da mensagem imediata, porque entre nós aqui pode haver aqueles que ainda não creram de fato. E esse texto aqui é uma convocação séria, mas também muito misericordiosa da parte do Senhor. O Cristo que ressuscitou não é apenas um objeto de tradição religiosa, irmãos. Não é apenas uma tradição anual, vamos esse ano fazer de novo o culto da ressurreição. Ele é anunciado aqui na palavra como Senhor, e sendo o Senhor, ele requer fé, requer arrependimento, requer submissão de cada um. O túmulo vazio não nos autoriza a sermos admiradores distantes, mas o túmulo vazio exige uma resposta imediata, agora. Vimos aqui, irmãos, que Deus é chamado aqui de Deus da paz. Que essa paz foi estabelecida pelo sangue da eterna aliança.
Jesus foi trazido dentre os mortos como confirmação da sua obra consumada. Ele agora é o grande pastor das ovelhas. O mesmo Deus que ressuscitou, aperfeiçoa seu povo para fazer a sua vontade. E tudo isso existe para a glória eterna de Cristo. Esse é um resumo do que nós vimos. Portanto, o anúncio, quando dizemos Cristo vive, quer dizer Cristo vive, Cristo reina, Cristo pastoreia, Cristo aperfeiçoa e por causa disso Cristo deve ser glorificado. Se Cristo ressuscitou, não volte para o pecado como se ele ainda o dominasse. Se Cristo ressuscitou, não viva em desespero como se a morte ainda a governasse. Se Cristo ressuscitou, não tente construir a sua vida na força da carne, da sua vontade. Se Cristo ressuscitou, renda-se a Ele com fé, arrependimento e obediência. O Cristo vive, o pastor vive, a aliança permanece, a graça opera e a glória pertence a Ele para todo sempre. Amém? Vamos orar agora, nos preparando para participarmos da ceia do Senhor.